Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação, minha gente. Boa tarde. Hoje são 1º de novembro do ano de 2022 e estamos no ar em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. Ok, minha gente? Tudo bem? Eu estou diretamente do Estúdio 6, o Josiel como meu diretor de imagens, a Sandra Mota como minha prof assistente, e nós vamos juntos aqui em mais uma aula de Fundamentos da Contabilidade Geral para o curso técnico em secretariado. Beleza, minha gente? Tudo bem com vocês? Câmbio, câmbio, câmbio. Então, vamos juntos aqui. Josiel, pode botar o slide todo aí na tela. 1º de novembro, né? Hoje é dia, minha gente. Dia de quê? Eu botei o celular para carregar ali, ele não está no meu alcance. Mas hoje é dia do sepultador. Viu, Josiel? Amanhã é o dia de finados, hoje é o dia do sepultador. 1º de novembro. E na aula de hoje vamos tratar sobre noções de débito e crédito para vocês enquanto futuros técnicos em secretariado. Olha, a Sandra Mota passou toda ela já tem aqui toda a programação da tarde de vocês, viu? A primeira e segunda aula de Fundamentos da Contabilidade Geral. Aí, terceira aula será de Projeto de Aprendizagem, Interdisciplinar 2. E aí vai ter um intervalo, quarta e quinta aulas de Direito Administrativo e Comercial. É a agenda de vocês da tarde de hoje. Boa tarde, Jusilene Lima, da equipe da Seduc, que nos acompanha aqui pelo chat do YouTube. Eu ia dizer Instagram, ó. Boa tarde, Sandra Mota. Beleza? Então, minha gente, vamos juntos. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui para a gente começar a trabalhar. Só um minuto. Aqui tem o nosso roteiro de aula. O foco nosso hoje são noções de débito e crédito. Ok? Ó, de débito e crédito. Ok? Óbvio, vocês são da área de secretariado. A disciplina é de contabilidade geral. Por isso que nós vamos ver noções de débito e crédito, que vocês entendam a mecânica de como é que isso funciona dentro de uma empresa, já que vocês vão trabalhar na área de secretariado e que vocês são parte, né, dentro da empresa e vocês vão estar diretamente assessorando a parte da contabilidade, vão estar assessorando a própria gestão, né, vocês vão estar assessorando a área financeira, promovendo os fluxos de informações e de dados de um lado para o outro e dando os encaminhamentos para as áreas competentes. Então é importante essa noção de negócios, né, para vocês da área de secretariado. Por isso a gente vai ver aqui as noções de débito e crédito, essa mecânica, que ela é bem interessante para todo mundo aprender, tá bom? O objetivo de aprendizagem da aula de hoje é classificar os fluxos de entradas e saídas de recursos, ok? Bem como os direitos e obrigações. Bacana? Tudo bem? Então, vejam, a teoria e a prática terão 3 questões básicas que vão reforçar tudo que nós já discutimos na aula de hoje, tá bom? Minha gente, tem como eu ver quem está conectado com a gente pelo IPTV? Não, né? Ok. Eu só só consigo ver e interagir com quem está conectado com a gente pelo YouTube, tá bom? No IPTV eu não estou conseguindo ver aqui os polos e nem o chat, aí é questão de transmissão que vai ser resolvido, mas por hoje eu não vou conseguir, tá bom? Então, interação, perguntas, dúvidas, observações, por favor, fiquem à vontade para se manifestar pelo chat. Bacana? Vamos lá. Antes de começar o nosso conteúdo, tem aqui 3 questões que eu quero mostrar para vocês. Elas servem para a gente resgatar
alguns tópicos do que já discutimos na semana passada. E a primeira questão, ela está dizendo lá, liste exemplos de ativos de uma entidade. A moeda, por exemplo, deixa eu botar o azulzinho, a moeda é um ativo, né? Na medida em que eu tenho um ativo e ela é a liquidez por excelência. E aí eu vou ter aqui na moeda a capacidade de convertê-la em qualquer coisa, em qualquer bem material, né? Já que a moeda é a liquidez por excelência, a gente consegue... Eu me lembro demais, quando eu estava entrando no curso de economia e a gente ia com os amigos para as festas e a gente ficava conversando e pensando aqui, Josiel, qual é o investimento que a gente vai fazer para ganhar dinheiro? Aí teve gente que dizia assim, rapaz, vamos comprar uma câmera, vamos entrar escondido num galpão, vamos comprar uma câmera e vamos começar a fazer uma emissora de televisão. Aí um disse que lá que o Silvio Santos começou assim, o SBT. Então, a gente tinha que ter moeda disponível para comprar câmera. Naquela época não tinha digital, então eu tinha que comprar, sei lá, as fitas, os rolos de fita. E comprar lâmpada para fazer a iluminação. E tinha que, eu não sei o que é que a gente ia gravar nessa televisão completamente analógica, não. Mas, bem. Mas vejam, tinha a ideia de a gente comprar arroz em grandes quantidades de saco de arroz, botar em cima de um caminhão, alugar o caminhão e sair vendendo aí pelo interior. Aí veio a objeção, né? Alguém chegar e dizer assim, sim, mas lá no interior já tem roça com arroz, a gente vai vender arroz lá para quem? e assim eram as viagens que a gente fazia sobre como é que a gente ia investir, né? Mas independente da forma e das coisas mais, vamos dizer assim, mais toscas, os projetos de investimento da gente, a gente precisava de moeda, razoavelmente, precisava de grana para poder transformar em bens que pudessem ser, através dos quais a gente pudesse produzir alguma coisa. Então, moeda é nesse sentido, é grana, é capital que eu estou me referindo aqui, tá bom? Até porque a moeda ela é uma das formas, né, do capital. Capital. Quando eu estou me referindo aqui à caixa, o caixa é uma conta, né, é uma conta dentro dos elementos contábeis que vai registrar diretamente entradas e saídas de grana, né? O fluxo de caixa da empresa, né? O contas a receber e o contas a pagar. Nesse caso, o caixa é abastecido com contas a receber. Isso é um ativo que a gente pode destacar dentro de uma entidade, não é? Quando eu tenho no caixa, deixa eu colocar aqui, contas a receber. Ok? Nós temos também os imóveis, né? Estrutura física, por exemplo, é um galpão, é uma casa, um prédio, um escritório, sacam? Também é um ativo. Pode ser também os estoques, né? Os estoques também são exemplos de ativos. Todos estes são monetariamente medidos. Ok, beleza? Primeira questão. Segunda, 4 exemplos de passivos. E a gente pode destacar, né? O contas a receber, contas a pagar, né? De repente são duplicatas que eu vou ter que pagar, são obrigações que eu preciso ter com terceiros. Os salários de funcionários, né? Também estão dentro dos passivos, são obrigações, né, que eu tenho que cumprir. Os impostos a pagar, né, são obrigações também que eu tenho, só que com o fisco. Esse contas a pagar aqui, de repente, pode ser com fornecedores.
ok? O salário de funcionários, né, com meus colaboradores, ok? O impostos a pagar, governo, gov, fornecedores também, porque o contas a pagar também pode ser, eu estou botando fornecedores, mas deixa eu colocar aqui, pode ser, deixa eu só trocar aqui, podem ser com instituições financeiras, ok? E aqui eu tenho os fornecedores, tá bom? Que me abastecem, que abastecem a minha cadeia de suprimentos, ok? São exemplos de obrigações que a empresa vai ter. Explique o que significa patrimônio líquido. Nós tratamos disso na aula passada. Então, deixa eu botar com marca-texto verdinho aqui. Ele pode ser definido como a diferença entre o valor do ativo e do passivo numa entidade em um determinado momento. São investimentos efetuados pelos proprietários da empresa, mediante a troca de ações, cotas ou outras participações, tá bom? Lucros acumulados na empresa também como uma forma adicional de financiamento, né? Ou seja, é do ativo menos o passivo que eu tenho o patrimônio líquido, ok? Esta é a equação básica da contabilidade. Apesar de eu estar dizendo isso, minha gente, meus caros futuros técnicos e técnicas em contabilidade, em secretariado, dependente disso, vejam, do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, a gente vê contabilidade é muito mais raciocínio lógico do que matemática, é muito mais aplicação de lógica do que diretamente de matemática. Eu sou o professor Fernando Galvão, nós vamos juntos até essa aula, nós temos aqui, ela começou 1h30, nós temos 2 aulas aqui de contabilidade geral nesta tarde de terça-feira, 1º de novembro. Antes de entrar no nosso assunto, eu quero ainda destacar mais linguagem, mais termos da linguagem contábil. Vocês vão precisar ter domínio conceitual, não é, desses termos contábeis, para que vocês também não sejam pegos desprevenidos em alguma demanda que chegar até a mesa de vocês. Enquanto futuros secretários, seja da área agropecuária, seja das indústrias, seja do comércio ou da prestação de serviços, tá bom? Ou de entidades como ONGs, fundações, cooperativas, que não operam com fins lucrativos. Salários a pagar. Aqui a gente já classifica logo aqui é uma obrigação, né? Uma obrigação. Sacam? E esta obrigação, ela envolve a folha de pagamentos, né, das empresas. Deixa eu botar aqui. Salários de funcionários. Constam também outros valores como férias, 13º, INSS, imposto de renda, descontados nos salários, aviso prévio, valor do desconto referente ou relativo ao transporte e refeições, o valor do FGTS que incide sobre os salários. Aqui tem algumas coisas interessantes que a gente pode destacar. Tradicionalmente, ou numa empresa convencional, a gente pode dizer que esta área aqui ela é gerida numa empresa pelo departamento pessoal. Deixa eu diminuir o espaço aqui de trabalho. Departamento pessoal. Ok? Tudo bem aqui? Tampa.
departamento pessoal. Isso numa empresa convencional, ainda gerida do ponto de vista mais antigo ou menos atualizado, sacam? E aí eu vou falar de algumas atualizações nesse campo. Mas vejam bem como é interessante. A empresa desempenha uma determinada atividade, seja na agropecuária, e tem uma infinidade de atividades na agropecuária, seja na indústria, eu tenho diversas atividades dentro da indústria, no comércio, na prestação de serviços, ou em atividades sem fins lucrativos, que tenham funcionários. E que para isso você vai ter essas obrigações com esses funcionários. Vejam, é uma coisa curiosa. Aqui está falando, por exemplo, de 13º. Pode voltar a imagem aqui para mim, Josiel? Pode me botar tudo aqui na tela. Minha gente, é muito interessante. O ambiente de negócios ele é muito desafiador, sacam? Porque, vejam, nós tivemos em 2019, lá na China, o início de uma epidemia. Por epidemia, a gente entende aí uma doença viral que ela se espalha, mas ainda geograficamente localizada num determinado ponto. Essa coisa avança do final do ano de 2019 para o ano de 2020 e mais ou menos em março de 2020 aqui no Brasil começam a surgir os decretos estaduais e municipais reconhecendo a pandemia, ou seja, já era uma epidemia de proporções globais, ela já havia se espalhado pelo mundo, e que medidas restritivas seriam adotadas, como, por exemplo, nós temos aqui o distanciamento social e o fechamento parcial dos mercados. Eu digo o fechamento parcial dos mercados porque atividades consideradas essenciais permaneceram abertas, como comércio, venda de comércio, mas especificamente mercados, supermercados, mercadinhos e tudo mais, e farmácias. Para outras atividades, o comércio ficou fechado. A ideia é que o Covid tinha uma capacidade de transmissibilidade muito grande. Então, muitas pessoas pegaram Covid, só que um percentual bem menor precisava de atendimentos médicos, porque gerava uma insuficiência respiratória. Mas mesmo um percentual pequeno em relação a todo mundo que pegou o Covid, esse percentual pequeno ele ainda era muito maior do que a capacidade de atendimento das redes hospitalares no mundo inteiro. Sacam? A gente está tratando aqui de grandes números. Um número muito maior de gente pegou Covid. E um percentual bem menor precisava de atendimento médico. O detalhe é que esse percentual menor era muito maior do que a rede de atendimento. O Covid era exponencial. Leitos de hospitais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, suprimentos e insumos de hospitais eram lineares, ou seja, não acompanhavam a demanda, entendem? Então, nesse sentido, medidas de saúde pública, elas são, por natureza, intervencionistas no mercado. E aí, deixa eu explicar isso. Se, de repente, o Josiel tem um restaurante funcionando e este restaurante está fora dos padrões definidos pela legislação que é fiscalizada pela vigilância sanitária, o restaurante do Josiel estiver muito sujo, barata, rato, tomando de conta na cozinha onde se prepara um alimento dos clientes, percebam, o Josiel vai ser notificado uma vez, vai ser notificado 2 vezes, se persistir ele vai ser multado, e multado mais uma vez, se persistir ele vai ter o alvará de funcionamento proibido, cortado. Até que ele se readeque, comprove que está tudo bem para novamente ser reaberto. Só aí já dá um grande prejuízo do ponto de vista de reputação, né? De imagem, de marketing. Pois bem, então, na vigilância sanitária foi assim. Para enfrentar o Covid e a alta taxa de transmissibilidade, da mesma forma,
entendem? Eu mesmo peguei Covid em março, quase um ano depois. Eu só peguei Covid em março de 2021. Né? Mas olhe que o bicho pegou, e eu peguei numa fase complicada. Eu peguei numa fase onde as pessoas, que inicialmente pegava mais Covid, os idosos, inclusive apressadamente, algumas pessoas chegavam a dizer, mas vai atingir só idoso. Jovens e crianças não serão afetados. Só que com o andar da carruagem, um ano depois, eu peguei bem na fase em que o pessoal da minha idade estava morrendo assim a taxas muito altas. Ou seja, não tinha negócio de idade, não. Estava pegando, estava matando muita gente, inclusive relativamente jovem. Mas, graças a Deus, eu fiquei em casa, não precisei de atendimento médico, fiquei com os pulmões realmente um pouco comprometidos. Fiquei 15 dias afastado do canal Educação, né? E na hora de voltar, impressionante. Na hora de voltar, eu fui fazer o teste domingo para ver se eu aguentava dar aula. Quando eu fui fazer o teste lá em casa, opa, rapaz, tá faltando fôlego, não aguento não. Eu avisei o Jair, o nosso coordenador na época. E aí, professor, eu vou ministrar as aulas num passo mais lento, um pouco mais devagar, e eu não vou aguentar dar todas as aulas. Ainda bem que tinha os outros colegas que faziam a minha cobertura, né, nas disciplinas que eu não aguentava dar aula. Então, aí eu fui realmente aos poucos pegando o ritmo para voltar tudo ao normal. Mas, percebam, o Covid, ele exigia essas medidas. O detalhe é que essas medidas de afastamento, né, de distanciamento social, e o detalhe, o canal Educação a gente já trabalha com aulas de mediação tecnológica, o processo se constrói de forma remota, né? Então, a gente meio que já tínhamos recursos necessários para funcionar mesmo dentro da pandemia, né? E funcionando bem. Só o que a gente fez foi deixar de usar o IPTV, porque vocês não podiam aglomerar nas aulas, nas salas, e vocês tiveram que assistir aula através do YouTube, né? Agora a gente está meio híbrido, YouTube, mas também pelo IPTV. Então, minha gente, vejam, nesse sentido, as medidas, elas de fato geraram uma derrubada na atividade econômica, mas era natural que assim fosse. E se não fosse, teriam morrido muito mais pessoas, porque o vírus iria circular muito mais, entendem? E a capacidade de atendimento, né, muito frágil, né, dos sistemas de saúde como um todo. Então, nesse sentido, você vai ver uma queda muito bruta, né, lá no faturamento das empresas. Teve gente que ficou desempregada, muitas empresas quebraram, tiveram empresas que não quebraram, mas, e aí eu quero focar aqui no 13º. No 13º, as empresas precisam fazer contingências, ela vai faturando ao longo dos meses e vai fazendo ali uma reserva para ela poder estar guardando e reservando para poder fazer o pagamento dos 13º. Porque para cumprir com essa obrigação trabalhista, senão a empresa ela se descapitaliza completamente. Então ela vai se programando nesse sentido. O 13º pode ser pago em 2 parcelas, pode ser uma parcela no aniversário e outra no final do ano, ou 2 parcelas em dezembro. A ideia é a empresa estar fazendo as contingências para poder estar preparado, ter a caixa suficiente para honrar com essa obrigação trabalhista. Aí qual é a questão que eu estou pondo? É que com a pandemia houve uma queda muito abrupta, né, do mercado, da atividade econômica e, consequentemente, do faturamento das empresas. Teve empresa que não conseguiu fazer as contingências de 13º. Por isso que há uma necessidade de intervenção do Estado na hora desses momentos de crise. Porque é o Estado quem pôde, por exemplo, distribuir para as pessoas, na forma de transferência de renda, o auxílio emergencial na época. Porque as pessoas estavam sem trabalhar, né, sem gerar.
Então, precisavam ficar mais tempo em casa, mas com renda suficiente para consumir pelo menos o necessário. E olhe lá, porque a inflação também ela disparou lá na época da pandemia, né? Corroendo o poder de compra mesmo do auxílio emergencial. Aí a gente teve, que era de R$ 400. E também tiveram linhas de crédito disponíveis para as empresas captarem a um juro mais baixo para poder fazer face a essas obrigações que, independente de estarem fechadas, ainda assim as obrigações estavam acontecendo. Beleza, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Então percebam, quando isso acontece, mas nem todas as empresas tiveram acesso a essas linhas de crédito. Então houve desemprego, o desemprego chegou a 14% no Brasil, uma taxa muito alta. Chegamos a ter quebra, né, de muitas empresas. Muitas empresas tiveram dificuldade de não conseguir honrar com seus compromissos trabalhistas aqui, como está dito nos salários a pagar. Sacam isso, minha gente? Então tem isso. Vocês podem estar trabalhando numa empresa que ela, de fato, tem seu desempenho muito alimentado pela sua atuação ali diária no mercado. Mas podem vir fatores externos que abalam o negócio e podem o deixar na lona, entendem? Da mesma forma que a pandemia não atingiu todos os segmentos da mesma forma. Lazer, turismo foram duramente atingidos, mas a área considerada essencial, como mercado, supermercados, mercadinhos e farmácias, esse pessoal não teve crise, não viu crise. Os ensinos remotos não houveram crise, pelo contrário, eles expandiram. Produtos de higiene e limpeza, se você estiver trabalhando na área de secretariado, na época da pandemia, foi se empinar, o mercado foi expandir consideravelmente. Sacam? Quando a gente está falando sobre todos esses assuntos, é para ajudá-los a olhar o cenário, entender o que está acontecendo e poder contribuir positivamente no ambiente de trabalho onde você esteja inserido, mesmo como profissional técnico em secretariado. Sacaram? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Josiel. E aí tem essas outras obrigações todas aqui. Então, podem ter certeza, tudo isso aqui é produzido pela contabilidade, mas esses documentos, eles passam pela mesa de vocês enquanto futuros técnicos ou técnicas em secretariado. Tá bom? Para que vocês deem os despachos para as pessoas responsáveis ou competentes. Tá bom, minha gente? Beleza? E aí eu quero fazer essa reflexão. Vejam só, a gente tem aqui o departamento pessoal. Tem empresas que ainda hoje vão gerir a área a gestão dos seus colaboradores com essa visão aqui, desse conceito, né, de departamento pessoal, em que simplesmente foca, né, na folha de pagamentos. Mas essa coisa tem evoluído, e aí a gente vai ter empresas que hoje transformaram seus departamentos pessoais em RH, ou seja, na área de gestão de recursos humanos, ou seja, as pessoas, os colaboradores, aqui já são vistos como recursos estratégicos dentro da organização e que precisam ser treinados, precisam ser estimulados, né, para que possam render o máximo possível, fazer o máximo de tarefas possíveis com o mínimo de recursos necessários. Só que essa visão também ela já está em franco processo de transformação. Então, os setores de RH, hoje, atualmente, têm sido chamados de setor de gestão de pessoas. Aí, as pessoas aqui, elas não são apenas consideradas recursos, né? As pessoas terão um olhar, a gestão vai ter um olhar mais cuidadoso com o perfil de pessoas recrutadas, a alocação dessas pessoas, né? As recompensas econômicas, financeiras também e não financeiras,
Tem toda essa lógica da gestão de pessoas, que é uma evolução dos departamentos pessoais, passando pelo RH, chegando na gestão de pessoas. Mas hoje, inclusive, já tem uma nova terminologia que aos poucos tem sido abraçada pelo mercado. É a área de gestão com pessoas, né? E o termo muda tudo, porque gestão com pessoas aqui, vejam, já está embutido uma noção de uma gestão mais colaborativa, compartilhadora de objetivos, de metas e de estratégias e recursos. Sacam? É uma gestão mais em rede, menos hierarquizada, e aí muda tudo. Mas é muito interessante, olha como as coisas vão avançando nesse sentido. Tá bom, minha gente? Ok, câmbio. Pois muito bem. Nós temos também aqui um outro termo da linguagem contábil, é o fornecedor. É toda empresa ou pessoa física que, como o nome indica, fornece materiais, bens e serviços para que a empresa possa constituir a atividade e posteriormente realizar a venda de um produto ou de um serviço. O fornecedor aqui está dentro da cadeia de abastecimento. Né? É tudo que eu preciso para poder funcionar e que eu compro de outras empresas. Sacam? E aí vocês vão, como futuros técnicos em secretariado, vocês vão ter uma relação muito estreita com os fornecedores das empresas nas quais vocês vão estar trabalhando. Pode ser na área de turismo, na área de mineração, pode ser na área de agronegócios, de energias renováveis, né? De infraestrutura, que são as áreas estratégicas que tendem a receber investimentos para o desenvolvimento do estado do Piauí, entendem? Então, é nessa perspectiva que vocês vão fazer parte, vocês vão ser a ponte entre a empresa e a cadeia de suprimentos da empresa, com os seus mais diversos parceiros. Se eu olhar, por exemplo, aqui para o canal Educação, é a área, por exemplo, que fornece os equipamentos eletroeletrônicos que a gente compra aqui, as câmeras, as TVs, as telas, os notebooks, por exemplo, a iluminação e tudo mais. Tudo isso aqui é abastecido pelos fornecedores. Sacam, minha gente? Então, é a construção desse relacionamento em que vocês têm um papel muito importante enquanto futuros técnicos em secretariado. Tem um outro termo contábil que vai sempre passar pelas mãos de vocês, que são as duplicatas. Eles representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo de mercadorias e serviços, ok? Que vêm da atividade da empresa, mas que ainda não foram recebidos. Deixa eu destacar aqui com marca-texto verde. A duplicatas a receber, vamos dizer, é o montante, né, do volume de vendas a prazo. Ok, então, opa, passei demais. Aqui. Ok, é o montante que representa o volume de vendas a prazo. E isso vai passar pela mesa de vocês, entendem? Para que vocês deem os encaminhamentos necessários, acompanhem os prazos, né, os responsáveis, né, por cada tarefa nesse sentido. Tá bom? Ok. Impostos a recolher, eu vou já mostrar um exemplo de duplicata. O impostos a recolher são obrigações que uma empresa tem para com o governo, né? É classificado como um passivo, né? É um imposto que a empresa precisa pagar. O governo ele é um stakeholder, você já conhece esse conceito, né? Impostos a recolher e o stakeholder, né? Que é o elemento que tem o imposto a receber, no caso, é o governo. Esse governo ele tem instâncias, pode ser de repente governo federal, governo estadual ou municipal. Cada imposto tem suas competências. Tem imposto que é de competência federal, estadual, municipal. Ok, impostos a recolher. Tem empresas que, inclusive, ao pegar
para tentar fugir dos impostos a recolher. Falo isso para que vocês tenham cuidado. Praticam a sonegação. Sonegação fiscal. É quando tentam driblar a legislação tributária para não pagar impostos ao governo. E isso é contra a lei. Vocês já viram isso aqui em algum momento da disciplina. A gente sabe que compliance é conformidade com a lei. Vou botar aqui em inglês o termo compliance, né? É conformidade com a legislação. Se você está dentro da legislação, você está em conformidade, você está em compliance, né? Você está pagando todos os impostos direitinho. É assim que funciona. Se estiver fazendo só negação fiscal, aí a coisa está errada e a empresa vai ser implicada por isso, tá bom? Impostos a recuperar também é uma modalidade interessante. É um direito que a empresa tem, né? Os impostos recolhidos podem ser recuperados como compensação de tributos. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vejam só. Se imaginem técnicos em secretariado trabalhando numa empresa que ela vai entrar em contato com os agricultores. Esses agricultores vão extrair a palha da carnaúba, eles vão tirar o pó da palha da carnaúba, fornecem para vocês, para a empresa na qual vocês trabalhem, e essa empresa vai e produz ceras vegetais, mais especificamente a cera da carnaúba. Aí vocês exportam essa cera para o exterior, a empresa na qual vocês trabalham. Exporta para o exterior. Mas os compradores estrangeiros exigem uma série de especificações, de questões técnicas relacionadas à embalagem. Não é qualquer embalagem. É uma embalagem que garanta a integridade, a proteção, a qualidade do produto até chegar lá no exterior. E você, de repente, não encontra localmente e nem nacionalmente embalagens para acondicionar o produto e que atendam às exigências dos compradores estrangeiros. Aí o que é que acontece? Pode ser que a empresa encontre uma embalagem produzida no exterior. Então a embalagem, a empresa vai importar essa embalagem, ela vai empacotar o produto, a cera vegetal, a cera da carnaúba, e vai exportá-la dentro dos critérios definidos pelo comprador. Sacam? Detalhe, você teve um custo a mais de importação daquela embalagem, já que ela não é produzida nacionalmente, você vai ter que importá-la. Então, com aquela nota fiscal, a empresa pode buscar no governo a compensação tributária. Tipo, olha, eu tive que gastar tanto a mais para poder importar uma embalagem que não é produzida nacionalmente. Isso é uma forma de estímulo que o governo federal dá para que você não deixe de exportar. Então, a recompensa que você teria por isso seria compensações tributárias lá na frente. Impostos que você teria a recolher e a pagar ao fisco, ele abre mão. A gente chama esta operação de drawback. Deixa eu escrever aqui na tela para vocês poderem entender aqui como é que o nome fica. Draw. Aqui é um W, viu? Drawback. Ok? E podem ter certeza, nesse processo todinho que eu estou falando, vocês da área de secretariado têm um papel muito importante a fazer. E se souberem inglês, mais estratégico ainda. Sacaram? Câmbio? Vamos adiante. Aqui eu trouxe um exemplo de duplicata para vocês. Né? É um documento com algumas informações técnicas, como aí você vai ter como elementos aqui
o credor. Deixa eu botar o azulzinho para fazer mais contraste. Você vai ter aqui o credor identificado, né? Tá aqui, ó. Você vai ter o valor está aqui, né, da duplicata, o número da duplicata para controle, né, a data de vencimento, sacam? Você vai ter aqui o valor por extenso, né, do valor a pagar por essa duplicata, o nome da praça é o endereço, você vai ter o nome do devedor, o espaço do aceite, o aceite é a assinatura, né? Esses são os elementos aqui de uma duplicata, tá bom? Beleza? Quanto compras ou vendas a prazo, beleza? Pois muito bem. Passada a parte da linguagem contábil, eu quero mostrar para vocês essa importante noção para a gente entender as noções de contabilidade, meus caros futuros técnicos em secretariado. Tipos de contas patrimoniais. A conta é um nome representativo do elemento patrimonial. Esse elemento patrimonial são bens, direitos e obrigações ou patrimônio líquido, sacam? As contas patrimoniais, elas têm uma função, elas servem para o controle e apuração do patrimônio, que é o objeto de estudo da contabilidade. As mutações pelas quais passam o patrimônio como resultado das operações da empresa. Nós temos as contas do ativo, temos as contas do passivo exigível, as obrigações, e temos a conta do patrimônio líquido. O ativo são os bens e direitos, o passivo são as obrigações, e nós temos também do patrimônio líquido. Eu estou olhando para o relógio agora, estamos chegando às 14 horas e 15 minutos, eu vou para um breve break, mas eu volto já já.